Deus. Boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite a você que está conosco. Boa noite àqueles que ainda vão estar conosco ou ver essa gravação. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar e em todos os momentos do Senhor. Certamente que Deus tem coisas grandes para nós e não é à toa que o Senhor tem nos deixado aqui nestes momentos. Amados, nesta noite eu quero partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ao meu coração, uma palavra que me trouxe paz. Pode deixar sem som, por favor. Uma palavra que me trouxe paz e eu quero que você preste atenção nela, por favor. Então eu te convido, se você puder, abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos versículos 1 a 9. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar aí atrás. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhe mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Bendito é o Senhor e bendita é a tua palavra. Pai Santo, que essa palavra possa renovar como tem renovado, possa restaurar como tem restaurado, e ela possa nos ensinar nesta noite a como proceder diante de cada situação. Que passos nós devemos tomar nas situações que nós vivemos, nos momentos que nós sentimos aflitos, afligidos, injustiçados. Deus, eu te agradeço por esta palavra e peço ao Senhor Deus nesta noite que tome a minha vida em tuas mãos e fala ao teu povo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus, ele está ensinando os seus discípulos como proceder num tempo de espera, num tempo que muitas aflições podem vir até que ele volte. Essa palavra, essa parábola da viúva persistente, ela vem logo depois do Senhor falando da vinda do reino de Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, você que me ouve, eu quero declarar na tua vida que o quanto você orar, as respostas virão. Em nome de Jesus.
Então, nós, como povo de Deus, temos que sempre, o nosso dever é orar constantemente e nunca desanimar. Foi isso que ele começa a ensinar. Jesus diz assim: então contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que não devia, que eles deviam sempre orar e nunca desanimar. Muitas das vezes nós desanimamos, mas a palavra do Senhor nesta noite, ele nos diz que o nosso papel diante de qualquer situação é orar e nunca desanimar. Então, para você, para mim, para nós que cremos em Jesus, a oração é como se fosse uma ordenação de um medicamento que age a fim de que aqueles que creem no Senhor não esmoreça, não desanime diante de situações difíceis, tanto atuais como no futuro. A oração é como se fosse um medicamento que vai agir na nossa vida a fim que nós não esmoreçamos, que nós caímos, que nós desanimamos diante de cada situação. Eu não sei como você tem se sentido nesses dias. Eu não sei se o desespero bateu, se o desânimo chegou, mas você tem um medicamento. O medicamento, nessa ilustração, é a oração. Você pode se levantar, você pode estar de pé, você pode vencer, você pode buscar, porque o teu Deus, Ele lhe fará justiça. O nosso Deus. Uma vida de oração mantém os discípulos de Jesus de pé, íntegros, diante da situação, não vão andar de cabisbaixo, se entregar por qualquer coisa, mas se mantém de pé, com um posicionamento claro. Nós precisamos ter um posicionamento claro diante de cada situação de dificuldade, diante de uma situação que muitas das vezes o que mais tem chegado aos nossos ouvidos e nós mesmos temos visto são notícias que tudo vai correr mal, que tudo vai terminar mal. Não. Todo aquele que mantém uma vida de oração, todo aquele que crê no Senhor Jesus, mantém-se num posicionamento imutável diante dos momentos de desespero. O desespero só leva ao desespero. O desespero só leva ao desânimo, a parar. E quem para certamente vai morrer. Mas quando nós usamos do medicamento que nós temos, quando nós usamos a oração, Deus ouve a nossa oração. O que é que nós precisamos? Ter atitudes de insistência. Insistirmos. Ora, uma vez Deus não respondeu, Deus nem me ouve. Nada disso, amado. Continue. Nós vimos na parábola que a viúva, aquela mulher fragilizada, ela insistentemente estava atrás daquele juiz, atrás daquele homem. Na parábola. Perseverança. Perseverança, insistência através da oração. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser, diante das situações mais adversas, ou qualquer outro tipo de situação, perseverantes, insistentes, declarando a vitória a cada dia, em nome de Jesus. Orar é um dos meios que nós temos para suporte, para alívio ao meio da aflição. É um meio. Eu não sei o que acontece com você, mas quando eu entro no meu tempo, no meu momento de oração, eu sou transformado num gigante. Quase todos os dias eu tenho vindo para o santuário às 10 da noite orar. Outras vezes eu faço em casa no meu quarto. Às vezes eu estou aqui nesse santuário, eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Eu não sei quantas voltas eu dou nesse santuário. Eu não sei quantas vezes eu ajoelho numa cadeira, ou mesmo nesse chão, ou aqui no altar. Mas eu sei que cada momento, cada minuto que eu estou orando, eu não vejo 30 minutos passar.
passa tão rápido. Eu não sei de onde sai tanta força para mim, dentro desse santuário, clamar ao Senhor, clamar por esse momento. Quando eu estou orando, eu me sinto um gigante, eu me sinto fortalecido, eu estou de pé, porque a oração é um suporte para aqueles que creem em Cristo no meio dos momentos mais difíceis. Nós precisamos. Jesus insiste, e os discípulos eram muito inteligentes. Eles não pediram: Senhor, me ensina a pregar, me ensina a fazer missão. Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. É interessante isso. Orar é a base de tudo na nossa vida. Não oramos por vingança. Quando oramos por justiça, não oramos por vingança, mas por garantia de justiça. E a nossa garantia está na justiça de Deus. Se somos servos que procuramos, que somos sempre fiéis ao nosso Senhor, Ele agirá em nosso favor. Entenda algo, está difícil, não abandone a Deus. Está complicado, como alguns dizem, não abandone a Deus. Se o inimigo está te atacando, não abandone a Deus. Se o mundo está em crise, não abandone Deus. Se tudo está vindo contra você, não abandone Deus. Continue sendo fiel. Continue adorando o Senhor, sendo fiel a Ele, sendo fiel à casa dEle, sendo fiel à palavra dEle, porque Ele agirá. Há uma história muito interessante na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, que fala sobre o rei Ezequias, num momento de tristeza, num momento de doença, num momento que ele estava acamado, num momento não certamente um dos melhores da vida dele. E diz que o profeta foi até a casa dele e falou com ele: tu vais morrer. Tu vais morrer por causa disso ou daquilo. Qual foi a resposta de Ezequias para o profeta? Nenhuma. Mas a resposta diante de uma situação de adversidade, diante de uma dificuldade, foi esta: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração dele foi interessante. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Uau! Eu costumo pensar, e sempre penso, que ele sabia do crédito dele com Deus. Ele sabia do crédito dele. E no momento que ele teve para usar o crédito, ele falou: Senhor, lembra aí, olha no meu histórico, olha a minha vida no passado, olha como eu tenho te servido e tenho sido fiel, como tenho sido devoto com sinceridade. Olha o que eu tenho feito na minha vida. Foi a oração dele. E depois ele se quebrantou. Ele chorou na presença do Senhor. Então a palavra do Senhor voltou a Isaías, a resposta de Deus veio. Eu não sei quanto tempo demorou, se foi alguns minutos, se foi um dia. A resposta do Senhor veio. Isaías vai voltar. Deus fala ao profeta e o profeta vai até Isaías. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração. Ouvi sua oração. E vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida.
e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não só faz para nós, como faz para toda uma cidade, para uma geografia, por causa da oração de um homem, por causa da sinceridade de um homem, por causa da fidelidade de um homem, irmãos. Se você é fiel, se você tem uma vida de oração, Deus vai lhe trazer resposta, e resposta com justiça, no nome de Jesus. Voltando para a parábola, qual seria a chance de uma mulher indefesa, no caso a viúva, qual seria a chance dela de obter justiça de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens? Se formos pensar, a chance era praticamente zero. Zero. Uma mulher indefesa, sozinha, sem seu marido, pedindo justiça diante de um homem que não temia Deus e muito menos respeitava os homens. Bem, pare e pense comigo. Muitas das vezes não valorizamos as portas que Deus coloca à nossa frente. Aquela mulher viu uma porta na frente dela, talvez um caminho na frente dela. E esse caminho, ou essa porta, era a porta da oração. A porta da oração. A única saída para ela, a única esperança era que através da oração Deus pudesse agir. Agir. Ok, é uma parábola. Mas nós temos uma porta. Um escape para nossas vidas. Nós temos um lugar aonde nós podemos ir. Através da oração nós podemos ir ao lugar santíssimo, porque o véu se rasgou. Nós precisamos entrar por esta porta, nós precisamos nos quebrantar diante do nosso Deus através de uma vida de oração, de insistência, de súplica, determinado a enfrentar as barreiras e vencê-las. A oração nos dá condições para isso. A oração nos faz isso. Temos acesso. A oração é possível para aqueles que insistem nela. A oração é possível para qualquer um. A oração faz a diferença na vida de uma pessoa. Por isso Jesus insistia em ensinar a oração. A oração é uma arma. É a nossa arma que nós temos. A oração, eu acredito, que é a solução para muitos dos nossos problemas, se não todos os problemas. Irmãos, quando eu lia ontem esta passagem, estudando um pouco sobre ela, eu fiquei maravilhado que na parábola o juiz ele declara algumas coisas que na verdade não é o juiz. Eu tomei atenção porque quem falava era o próprio Senhor Jesus. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. E assim Deus está declarando nesta noite. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Uau! Sabe o que Jesus está dizendo? Você acha que Deus não vai olhar para a sua oração? Não vai olhar para o seu clamor? Claro que sim. Claro que Deus, os olhos dele estão atentos, os ouvidos dele estão atentos, as mãos dele estão esticadas para fazer aquilo que
os seus escolhidos, o seu povo, o povo de santidade, vem clamando, vem pedindo, vem clamando dia e noite. Eu creio que Deus, Ele fala, ali vai acontecer isso, porque ali tem uma serva minha, porque ali tem um servo meu, naquela casa, tem uma casa que adora, mesmo não podendo ir ao culto numa igreja, a casa dela é uma casa de oração, a casa dele é uma casa de louvor. Sim, a família daquela família está me buscando, está me clamando, está orando. Então, ali eu vou fazer justiça, eu vou atender o desejo de coração de cada um. Eles clamam a mim dia e noite, porque eu faria eles ficar esperando. Porque se um homem pode fazer justiça a alguém simplesmente por uma vinda contínua a ele, como ele cita na parábola, a posição do juiz, Deus fará justiça. Deus abençoará todos aqueles que oram e clamam por Ele. E eu te desafio a orar e clamar ao Senhor. Eu te desafio isso, igreja. Todos que através da oração buscam o Deus da graça e misericórdia terão resposta. Amém? Que você possa dizer um amém onde você estiver. Que você possa entender isso. Que Deus está atento, independente do momento que você está vivendo, independente de quem você é, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor. Oração é uma arma poderosa que nós temos na mão. Oração precisa ser acompanhado da fé. E isso é muito importante. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muito importante. Jesus fez uma afirmação, e essa afirmação, ela abriu a minha vida nesta tarde, me deu um entendimento profundo. E aquele que faz essa afirmação, ele não mente e nem volta atrás no que prometeu. Jesus disse sim, eu lhes digo, Ele fará justiça. Ele fala, Deus, fará justiça. Fará justiça. Eu não sei se isso traz paz na tua vida. Eu não sei como que você vê isso. Mas o versículo de número 8 diz, Ele lhes fará justiça. Ele. E se Ele prometeu isso, Ele não mente. Ele não volta atrás. E se Ele prometeu isso, porque esse é o desejo dEle. Se Ele prometeu de fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é o único que pode todas as coisas. Mas aqui nós encontramos uma situação. E por que a nossa oração tem que ser acompanhada por fé? Por quê? Porque nós não sabemos quando será a resposta de Deus. Nós podemos ter a certeza nesta noite que Ele fará justiça. E é muito interessante que tem uma vírgula, e logo da vírgula tem um i ou e, dizendo depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. E depressa. Uau! Se nós não tivermos fé, a nossa oração, não sei se vale. Por quê? Muitas das vezes
Nós queremos a resposta o mais rápido possível. Se eu puder orar a Deus hoje e Ele me responder ainda agora, seria a melhor coisa. E Ele até fala que Ele vai fazer depressa. Sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente diz, Deus está demorando demais. Está demorando demais. Será que o Senhor esqueceu? Eu já te pedi tanto, eu já insisti tanto, eu já orei tantas vezes. A tua palavra diz que o Senhor vai fazer depressa, depressa. Parece que a resposta nunca vem, que a justiça do Senhor nunca é feita na minha vida. Sabe, irmãos, a fé, ela nos protege quando nós somos invadidos por pensamentos de desânimos, por pensamentos de dúvidas. Quando entre esses pensamentos, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus ouviu mesmo? A fé entra em ação, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. Mesmo que eu não estou vendo hoje, mas a fé é a certeza, e eu tenho certeza que Deus fará, porque Ele disse que fará. E a minha fé está firmada na palavra do Senhor, no compromisso do Senhor, não pelo meu mérito, não sou merecedor de nada, mas sim porque aquele que prometeu, ele não mente nem volta atrás naquilo que prometeu. Então a fé vai me sustentar nos momentos de desistência, nos momentos de desânimo, e eu vou permanecer, ainda que eu ouça um não aqui, ainda que a adversidade continue ali, eu estou firme, porque Ele falou que vai fazer justiça. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus está resolvendo os nossos problemas. Eu sei que o Senhor está agindo em nosso favor. Eu creio que o Senhor trará para nós a justiça. Eu tenho orado a Deus que no mês de abril, no nome do Senhor Jesus, nós estaremos juntos aqui na igreja como família. Em nome de Jesus, que essa pandemia, ela vai abaixar, ela vai chegar a um final, porque eu creio na mão do Senhor. Vamos cumprir com aquilo que nós temos que cumprir, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, e o Senhor fará a parte dele em nome de Jesus. Foi Ele. Sabe, irmãos, dá para entender, o apóstolo Pedro nos ajuda a entender o depressa de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: irmãos, Pedro está dizendo à igreja, essa epístola geral diz assim: irmãos, a palavra irmãos eu estou acrescentando, mas ele começa assim: não se esqueçam disto. Não se esquecer de quê, Pedro? Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uau! O nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém sabe qual é o salmo de Moisés? Os meninos aqui. Alguém lembra qual é o salmo? Moisés escreveu o salmo. Parece que não era daquele tempo, né? Mas Moisés, o salmo de Moisés é o salmo de número 90.
E repara o que Moisés escreve. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Uau! É interessante que a gente deita e dorme, já acordou? Já está na hora. Passa tão rápido, 8 horas. Quero dormir mais. Parece que 8 horas de trabalho demora tanto. Mas quando eu deito para dormir 8 horas, é tão rápido. Não é as mesmas 8 horas. E para Deus, esses 1000 anos, é como se a gente deitasse e acordasse de manhã. Às vezes a gente que vai para o Brasil à noite, por exemplo, entra num avião 11 da noite. E até chegar lá amanhã de manhã, vai demorar. Lá dentro daquele avião, a hora parece que não para. Você olha, falta tantos quilômetros. Mas para quem está dormindo em casa, deitou, aí acorda, olha, já chegou no Brasil. Mas só sabe quem está lá dentro do avião, né? Principalmente aqueles que não dormem. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus disse que depressa Ele faria justiça, é verdade. Mas nós precisamos estar no tempo de Deus e não no nosso tempo. Nós não temos, irmãos, igreja do Senhor, que nos focar no nosso tempo, ou focar no tempo apenas. Nós temos que nos focar em Deus. Nós temos que nos focar em Deus. E nós nos focamos em Deus orando a Ele, buscando a presença dEle. Nós temos que focar naquele que fez a promessa para a nossa vida. Se Deus prometeu nos livrar das pestes, se Deus nos prometeu nos livrar de dificuldades, Ele pode, se Ele quiser. Ele faz, se Ele quiser. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer também, Ele é Deus. Continuará sendo Deus. A nossa vida está focada nele. Não no tempo que Ele vai fazer e nem se Ele vai fazer. Mas se nós estivermos focados nele, Ele vai fazer. O tempo pode até estar sendo longo para nós. Ninguém gosta de esperar. Um sentimento que o homem precisa voltar a lidar com ele é paciência. Agora, muitas das vezes, e eu creio que a maioria das vezes, a demora é porque Deus tem desejos. Deus tem grandes desejos. Qual o primeiro desejo que Deus tem? A gente viu aqui em Pedro. Se a gente fosse em Romanos, capítulo 2, a gente ia ver também. O primeiro desejo, que as pessoas cheguem ao arrependimento. Repara lá, Pedro diz assim, olha, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Ele não traz algumas respostas imediatamente na nossa vida, porque o amor dEle o amor que Ele tem por nós faz com que Ele seja paciente, e paciência também tem limite, mas que nós olhamos para a nossa vida, amém? E analisamos a nossa vida e nos arrependemos. E mais do que isso, eu creio que seria muito fácil para Jesus voltar hoje. Mas quantas pessoas precisam se arrepender? Quantas pessoas ainda Deus deseja que elas se arrependam? Quem sabe, até na nossa própria vida, algumas respostas ainda não chegaram, porque Deus está esperando uma atitude nossa de arrependimento. Quem sabe? Eu não estou afirmando isso, mas eu estou lhe dizendo isso, igreja do Senhor Jesus.
Eu não estou te acusando, porque o desejo do Senhor é te ver bem, o desejo do Senhor é te dar as respostas de justiça, de cuidar de ti, mas Deus, Ele não compactua com o pecado. Deus quer se aproximar cada vez mais de nós, na vida de alguém que se arrepende. Arrependimento parece ser uma palavra feia, mas arrependimento é uma mudança de vida, é uma mudança de direção, é um novo estilo de vida, uma vida separada para o Senhor, uma vida de santidade. O desejo de Deus é que todos sejam santos como Ele é. O desejo de Deus é que ninguém morra, mas tenha vida eterna. Sim, não querendo que ninguém pereça. Esse é o maior desejo de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. Deus ainda não trouxe muitas respostas, e a resposta que nós mais aguardamos é a resposta de quando o seu filho vier. Precisamos aprender a orar, precisamos insistir na oração, precisamos não desanimar, mas precisamos entender também que além da certeza que Jesus vai fazer justiça, há um tempo e esse tempo é dele. É dele e ele sabe. Assim como Deus tem sido paciente conosco, a fé nele nos leva ou nos fará ser paciente até que ele faça justiça. A fé ministra em nossas vidas. Terminamos esse texto com uma questão de Jesus. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa foi uma pergunta de Jesus. Uma pergunta que certamente não foi respondida pelos apóstolos. Uma pergunta que nós não sabemos responder. Por quê? Porque crer e ter fé parece ser fácil, principalmente quando tudo vai bem. Agora, crer e ter fé em momentos difíceis se torna difícil. É sempre difícil. É difícil. Se fosse fácil, faríamos isso com facilidade. Se fosse fácil, qualquer um faria. Crer em Deus e ter fé é um momento que muitos não conseguem. E muitos, talvez, desfalecerão, desistirão, serão apanhados pelo desânimo. Crer e ter fé quando tudo vai bem é fácil, mas em meio às lutas é difícil. Contudo, é neste momento que vale a nossa crença em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito e a nossa fé neles. A pergunta não foi respondida a Jesus e nem será, eu acredito. Mas essa pergunta, só Deus poderá respondê-la. Porque Ele sabe que quando o Filho dele voltar, quem teve fé aqui na terra vai recebê-lo. Só Deus. Sabe o que quer dizer essa pergunta? É um alerta para nós. Essa pergunta, ainda hoje, serve como alerta. E alerta no sentido que o mesmo Senhor que demora a responder as nossas orações, Ele não quer que nós desanimemos.
Ele nos alerta nesta noite. Não desanime. Permaneça orando. Logo no primeiro versículo ele disse, ou Lucas escreveu, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Só assim permaneceremos. Sempre a resposta será sim, se teremos fé. Sabe quando a nossa resposta é sim e temos fé? Quando não damos ouvidos às mentiras de Satanás na nossa vida. Enquanto nós ouvirmos o Deus da verdade, que nos deu a verdade, praticar a verdade, nós teremos fé. Mas no dia que nós dermos os nossos ouvidos para a mentira de Satanás, e nós não rebatermos com oração e fé, perdemos a fé em Deus. No dia que tudo falar, ou qualquer coisa falar, mais do que a palavra do Senhor, na nossa vida, acabou a nossa fé. Ou não estamos praticando a nossa fé. Porque Ele diz, Ele lhes fará justiça. E é isso que nós devemos nos apanhar. Somente através da oração, a insistência na oração, poderemos ficar mais perto e íntimo do Senhor. Mantermos a nossa fé e aguardar a justiça dele. Se nós não temos intimidade, e intimidade é estar com ele em oração, nós ficamos pelo caminho. Nesta noite, eu quero terminar contando uma história. A história tem o título, O Pior Pode Ser o Melhor. Conta-se a história de um único sobrevivente de um naufrágio. Esse homem foi viver numa ilha desabitada. Depois de algum tempo, ele conseguiu construir um rancho bem rudimentar, onde colocou o pouco que salvara do navio naufragado. Então ele orou a Deus que o salvasse e ansiosamente examinava o horizonte dia após dia para descobrir qualquer navio que porventura por ali passasse. Um dia, depois de voltar de uma busca por alimentos, horrorizou-se ao encontrar o seu rancho em chamas. Tudo quanto possuía esgotava-se no fumo, na fumaça. Acontecera o pior, ou pelo menos parecia. Mas aquilo que parecia haver acontecido para pior, fora, em realidade, para melhor. Para a visão limitada do homem, era o pior. Para a infinita sabedoria divina, sua perda foi para melhor pelo que estiver a orar. Justamente no dia seguinte, chegou um navio. Vimos o seu sinal de fumo, o seu sinal de fumaça, disse o comandante. Muitas das vezes, a nossa vida é assim. Pensamos que aconteceu, que está acontecendo pior.
Mas quando nós oramos, na infinita sabedoria de Deus, o pior se torna melhor. Uma senhora chamada Stella Barnett, ela faz uma questão. Não devemos nós aceitar nossas aparentes calamidades e esperar delas o melhor da parte de Deus? E eu termino aqui. Vou orar pela tua vida. Não devemos nós esperar das calamidades, que parece o pior, o melhor de Deus. Eu não sei da tua vida, eu não sei como você se sente, mas talvez nesta noite, diante de tudo que tem acontecido no mundo, você possa parar, refletir e orar um pouco mais. Talvez você deva mudar os teus pensamentos. Deus não está demorando. Ele fará justiça. E talvez eu te encorajo e desafio nesta noite, diante dessa calamidade, diante de tantos momentos tristes que nós estamos vivendo, saber que na sabedoria divina de Deus, o pior se tornará no melhor. Eu creio nisso. E por isso prego essa palavra nesta noite. Porque o Senhor fará justiça. Ele virá. No tempo dele ele virá. Este é o momento nesta noite. E nós podemos orar ao Senhor. E nós podemos chegar diante de Deus como um filho, como um servo, ou até mesmo aquele que ainda não é, e se entregar para o Senhor. Orar ao Senhor nesta noite. Tudo que nós precisamos, tudo que nós podemos fazer nesta noite, orar e obedecer. Orar, confiar. Orar e ter certeza que o Deus que nos prometeu fazer justiça, que o Deus que prometeu estar conosco nas aflições, Deus que prometeu nunca nos desamparar, o Deus que prometeu nunca nos deixar sós, Ele está aqui. Ele está com você. Se aproxime dele. Se aproxima dele. Curve a tua cabeça. Diga ao Senhor nesta noite. Se Deus toca no teu coração nesta noite, que você deve se arrepender, que assim seja feito. Se você precisa que Deus renove a sua confiança, peça a Ele. Se você se encontra desanimado, ore, porque o teu ânimo vai ser restabelecido. Jesus quis mostrar através da parábola, mostrar aos seus discípulos, aos seus filhos, ao seu povo, eles deviam sempre orar e nunca desanimar, porque ainda que tudo parece pior, esse pior pode ser transformado no melhor. Ainda que tudo parece maldição, pode se tornar em bênção. Querido irmão, querida irmã, nesta noite, o Senhor está perto. Ele é o seu Senhor, se você quiser. Ele será sempre o seu bom pastor. Ele está perto.
Ele quer fazer uma mudança na tua vida. E só Ele pode fazer essa mudança que você precisa. E nesta noite, Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus. O Senhor é o Deus da justiça. Senhor Deus. Muitos julgam que o Senhor está demorando. Mas nós temos a certeza que o tempo está em tuas mãos, Senhor. Senhor, nesta noite nós podemos nos alegrar, porque a palavra do Senhor afirma, pela tua própria boca, Senhor, que o Senhor mesmo fará justiça, e não deixará que os teus filhos, Senhor, fiquem clamando dia e noite, sem justiça, Pai. Senhor, nesta noite, nós invocamos a presença do Senhor sobre cada família, sobre cada casa. Nós invocamos a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, administrando cada vida, administrando cada sentimento, Deus, trazendo, Pai, um ânimo novo, Senhor, trazendo um renovo espiritual, Senhor, trazendo uma visão de fé agora, Senhor. Que os Teus filhos, Senhor, aonde eles estiverem, eles possam estar firmes no Senhor, firmes na oração, não desanimados, mas perseverantes. Pai, nesta noite, Deus, eu oro pelos enfermos. Senhor, nesta noite eu oro pela vida da nossa irmã Cristiana. Eu preciso, Senhor, de um milagre na vida dela. Senhor, faça um milagre na vida da tua filha, Senhor. Toque no corpo dela, Senhor. Restaura a vida dela, Senhor. Deus, a última palavra é do Senhor. Senhor, eu oro por cada enfermo. Deus, eu oro por esta nação. Eu oro pelos médicos, Deus, que tem trabalhado, Senhor. Pelos profissionais de saúde, Senhor. Pela sabedoria aos governantes, não só de Portugal, mas de toda a nação. Pai, à volta do mundo. Pai, esteja com aqueles que estão enlutados, Deus, que perderam seus entes queridos, Deus. Deus, esteja com aqueles que precisam. Nós declaramos um achatamento nessa curva. Nós anulamos no poder do nome do Senhor todo pico de coronavírus. Nós cremos no Senhor, Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa noite. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Eu abençoo a igreja do Senhor. Eu abençoo o povo do Senhor. Aqueles que estão conosco. E aqueles que ainda vão ver esse vídeo. No nome de Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O pedido